Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Uma palavra de Deus para a sua vida e no final ele vai orar por você. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem eu saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para orar por você, curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da Graça. Por isso eu estou aqui. Antes de orar por você, eu queria ministrar uma palavra de Deus para a sua vida. Quando você não souber como orar, preste atenção, filho. Somos vasos de barro. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio de vasos frágeis de barro. Temos alguma beleza e glória, mas ainda somos vasos de barro. Gostaríamos de ser vasos de aço, super resistentes, mas em vez disso, Deus resolveu manifestar a sua glória em vasos de barro. É como se a beleza do tesouro colocado dentro desse vaso ficasse ainda mais realçada pela fragilidade do barro. Não gostamos de ser vasos de barro e até queremos ser o tesouro, mas o tesouro é Ele em nós. Enquanto estivermos aqui, sempre seremos vasos frágeis de barro. Como vasos de barro, quando oramos, precisamos admitir, algumas vezes, o nosso homem exterior ainda luta com dúvidas. Mesmo assim, insistimos em fé. Apesar das dúvidas, a oração flui e logo vemos a manifestação da resposta. E assim, para lembrarmos que o poder é sempre de Deus e nós somos apenas vasos frágeis de barro. A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao 9. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo diz que muitas vezes somos atribulados, mas não precisamos ficar angustiados, pois temos a paz de Deus em nosso coração. Algumas vezes ficamos perplexos. Caso você não entenda o que é perplexidade, é só você lembrar do 7-1 na Copa de 2014. Você simplesmente não consegue entender como essas coisas acontecem. Entretanto, mesmo quando perplexos, não ficamos desanimados. Como vasos de barro, podemos ficar abatidos, mas graças a Deus que não deixa que nós sejamos destruídos. Vasos de barro podem liberar poder. Parece paradoxal, mas há poder dentro de frágeis vasos de barro para destruir todo o poder do inimigo. Em Juízes 7, nós lemos a história de como Gideão venceu os medianitas com 300 homens. Eles deveriam somente tocar a trombeta e quebrar os vasos de barro que carregavam com uma tocha acesa dentro. Todos nós somos como esse vaso de barro e dentro dele resplandece a luz de Cristo. Quando esse vaso é quebrado, a glória do Senhor se manifesta. No entanto, quando o vaso é quebrado, a trombeta, o chofar, precisa ser tocado. A trombeta é o chifre de carneiro que morreu. Quando tocamos o chofar, anunciamos a morte do carneiro. E dessa forma, o inimigo é derrotado. Em Juízes capítulo 7, verso 16, e do verso 20 e 21. Então repartiu os 300 homens em companhias e deu-lhes a cada um, nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios, com tochas nele. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam a mão esquerda as tochas e na direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor, por Gideão, e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, e todo deitou a correr e a gritar e a fugir. O Senhor permite tribulações e perseguições apenas para quem é vaso de barro, para que eles sejam quebrados e possam proclamar
a morte do carneiro pelo toque da trombeta. Se você está enfrentando situações difíceis e há uma grande pressão sobre você, não tenha receio de ser um vaso de barro quebrado. O poder de Deus se manifesta em nosso quebrantamento. O Senhor manda que os soldados toquem trombetas de chifre de carneiro, as quais são chamadas de chofar. O que elas representam, pastor? O carneiro aponta para Cristo. Para se ter o chifre, o carneiro precisa ser morto. Assim, a trombeta de chifre de carneiro, quando tocada, anuncia a morte do nosso Senhor. Deus gosta de trabalhar com o fraco e com o insignificante. Gideão era o menor em sua casa, sua família a mais pobre de sua tribo. Você pode ver em Juízes capítulo 6, verso 15 e 16. E por isso que o Senhor não deixou que ele pelejasse com 20.000 homens, pois Israel poderia presumir que a vitória veio pelo seu grande exército. Em vez disso, o Senhor usou apenas 300 homens. Tudo isso vai contra a sabedoria humana. Essa é a razão porque o Senhor foi crucificado num lugar chamado caveira. Na verdade, apenas o crânio da caveira. Isso para mostrar que a cruz é o fim da inteligência humana, toda a lógica da carne. Na primeira multiplicação dos pães, eram 5 pães para mais de 5.000 pessoas. Na segunda multiplicação, eram 7 pães para 4.000. Nossa lógica é que, quanto maior for a necessidade, maior serão os recursos. Mas a lógica de Deus é, quanto maior o problema, menos recursos são necessários. Em Marcos capítulo 8, versos 18 e 19. Deus ama a nossa fraqueza, porque é no meio da fraqueza que Ele pode manifestar a sua graça. Porém, a fraqueza aqui não é a fraqueza do pecado, mas a fragilidade que é própria dos nossos vasos de barro. Gemidos atraem a atenção de Deus. Como somos vasos de barro, nem sempre temos orações grandiosas para fazer. Há dias em que temos apenas um gemido em nosso coração. Mas não pense que ele não tem valor diante de Deus. Em Êxodo capítulo 2, versos 23 e 24. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. O que Deus ouviu no meio do povo de Israel, o gemido. Muitas vezes, o nosso clamor é apenas um gemido profundo. Ele não é uma oração perfeita, bem articulada, mas apenas o clamor que flui da dor. Sei que existem gemidos inexprimíveis quando oramos em língua, mas aqui é apenas um gemido de dor. Romanos 8, 26. Deus ouviu o gemido e se lembrou da aliança. Será que o nosso gemido, ainda hoje, faz com que Deus se lembre da sua aliança? Sei que há gemidos de autopiedade, de murmuração, e esse Deus não ouve. Mas há gemidos genuínos de dor. Se gememos confiados na aliança, é certo que Deus ouvirá. Normalmente, rejeitamos os gemidos porque pensamos que são um sinal de murmuração, e muitas vezes são mesmo, mas eles podem ser também uma expressão profunda de uma oração genuína. Também não gostamos de gemido porque pensamos que precisamos parecer fortes o tempo todo. Não precisamos parecer fracos diante dos homens, mas diante de Deus é a coisa mais apropriada a se fazer. Há pessoas que são tão fortes e silenciosas que no meio da crise, no meio da dor mais excruciante, não expressam nenhuma emoção. Isso é negar a própria humanidade. Deus não pode usar aqueles que vivem assim, pois o seu poder se manifesta em nossa fraqueza. Sei que desejamos ser fortes, mas Deus quer que sejamos fracos para com o poder, seu poder se manifeste em meio à nossa fraqueza. Por isso é que somos vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja dele e não nossa. Deus ama quando somos fracos, porque a sua graça pode nos suprir completamente. Em Êxodo capítulo 6, verso 5 diz: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel,
os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Depois que Deus ouviu o gemido do povo de Israel, ele liberou as 7 promessas de redenção. No verso 6 ao 8, ele diz: eu vos tirarei debaixo de cargas do Egito, eu vos livrarei da sua servidão, eu vos resgatarei com braço estendido e com grande manifestação de julgamento. Tomai-vos por meu povo, e eu serei vosso Deus. Saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo da carga dos egípcios. Eu vos levarei à terra a qual jurei a dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu vos darei como possessão, tudo por causa de gemidos diante de Deus. Ainda assim, não tenho receio de gemer diante do Senhor. Nosso suspiro toca o céu. Há um poder, um suspiro profundo de um coração sequioso diante de Deus. Mas, lamentavelmente, muitos se tornam tão fortes que no meio da dor não derramam sequer uma lágrima. Deus não pode usar pessoas assim. Elas perderam a essência humana de vasos de barro. Deus, quando nós somos expressivos, mostrando o profundo anseio do nosso coração. Em Marcos capítulo 7, verso 34. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. A palavra grega para suspiro é estenazo. Essa mesma palavra é traduzida em outras partes do Novo Testamento como um gemido. Assim, gemer é suspirar, tem a mesma expressão. Há momentos em que precisamos olhar para o céu e liberar um profundo suspiro. Não conheço ninguém que ora por enfermos dessa forma, mas o Senhor o fez. O amor sempre suspira, porque ele se importa com a dor. Não tenha receio de suspirar, clamando ao Senhor por um milagre, mas suspire também por sua presença. O alvo do Senhor é que, antes de tudo, estejamos com Ele. Em Marcos capítulo 3, verso 14 e 15. Então, designou 12 para estar com Ele e para enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Sempre pensamos que o Senhor separou os discípulos para ir pregar e expulsar demônios. Mas antes disso, o Senhor disse que deveria estar com ele. Na verdade, é porque haviam estado com ele, poderiam pregar. Podemos orar o tempo todo se apenas aprendemos a suspirar pelo Senhor. Se pararmos por um instante, invocarmos o nome do Senhor com um suspiro profundo. Isso é uma oração diante de Deus. Entenda que o suspiro também é um gemido diante de Deus. Há um gemido de dor, mas também é um gemido que é o anseio de um coração que ama. E é por isso que a palavra de Deus diz que precisamos gemer em nosso íntimo, ansiando pela volta do Senhor. Todos nós deveríamos gemir e suspirar pela volta do Senhor, como um povo de Israel gemia pela libertação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 4, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas no céu. Por isso, nesse tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para o que o mortal seja absorvido pela vida. Vivemos dias tão angustiantes que gememos em nosso espírito pela volta do Senhor. Veja que o gemido é um anseio, uma aspiração pelo céu. Há gemidos de dor, mas há gemidos de saudade e de amor. A palavra de Deus diz em Romanos 8, 22 e 23, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Deus vê as nossas lágrimas. Quando a pressão cresce em você, as lágrimas jorrarão dos seus olhos. Deus vê as nossas lágrimas. Ezequias orou e também chorou.
E Deus respondeu dizendo que havia visto as suas lágrimas. Em 2 Reis, capítulo 20, verso 5. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Aquilo que não pode mover o nosso coração, também não pode mover o coração de Deus. As lágrimas são completamente inúteis se não são derramadas diante de Deus. E cada lágrima derramada diante de Deus será guardada por Ele. No Salmo 56, verso 8 diz: contastes os meus passos, quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? O Senhor colocará suas lágrimas em um vaso, o que significa que Ele se lembrará de todo o seu sofrimento. Não estou dizendo que Deus apenas nos ouve quando choramos. Estou afirmando que as lágrimas são um sinal de poder em sua oração. Embora as lágrimas às vezes fluem por causa de uma alegria genuína, usualmente elas são causadas por pressão além da medida. As lágrimas descarregam os fardos do coração. Em Jó 16:20. Diante do homem, um choro é sinal de fraqueza, mas diante de Deus é a coisa mais apropriada a se fazer. Frequentemente eu digo que feliz é o homem que derrama lágrimas diante de Deus, pois quem nunca chorou diante de Deus não sabe o que é comunhão, o que é estar perto de Deus. Tampouco sabe como é lançar o seu fardo sobre o Senhor. Quando o seu caminho na terra parecer completamente bloqueado, quando você for provocado de todas as formas, quando todos acusarem de estar errado e tudo ao seu redor parecer se levantar contra você, então esse é o tempo de você chorar diante de Deus, pois esse é o caminho do escape, a maneira de resolver os problemas. Jamais houve um crente fiel que não tenha derramado lágrimas. No Salmo 6, verso 6, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar no meu leito, de lágrimas o alago. Davi chorou até poder nadar no seu leito. O que realmente precioso para Deus não são as nossas lágrimas em público, com o objetivo de serem vistos pelos homens, mas o nosso choro em secreto. As lágrimas que derramamos diante dele e somente ele vê. Lágrimas diante de Deus são verdadeiras e preciosas. Quando os filhos de Israel foram levados cativos e espalhados pelas nações, pessoas os ridicularizavam. Foi debaixo de tais circunstâncias que os filhos de Coré escreveram um salmo muito significativo. O Salmo 42, verso 3. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto continuamente me dizem: onde está o teu Deus? As lágrimas mostram o nível de pressão que há dentro de nós. Há um poder tremendo na oração liberada com pressão. E essa oração normalmente são banhadas de muita lágrima. Um desejo profundo é a primeira condição para a oração respondida e o caminho pelo qual o poder é liberado. Clame com todo o seu ser. Hebreus diz que o Senhor foi ouvido por causa do forte clamor diante de Deus. A força desse clamor certamente foi proporcional à pressão que ele estava sofrendo. Em Hebreus capítulo 5, verso 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido um forte clamor e lágrimas, oração e súplicas, a quem podia livrá-lo da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O tempo de fogo varia. Não desista. Você verá que Deus irá com você até o fim da sua vida. Não adianta ensinar princípios de oração, porque não existem fórmulas mágicas de oração. Se você é alguém que tem derramado a sua alma na oração, algo certamente acontecerá. Não desista. Nessa hora, eu quero orar por você que tem uma causa impossível, porque Deus é o Deus do impossível. Ele vai mover céu e terra sobre a sua vida. Eu quero orar pela dona Sônia, pelo Carlos Vinícius, pela dona Lia, pela Clênia, pela Thaís, pela Ana Paula, pela Lindaura, pela Alcinda, pelo Robson, marido da Isa. Eu oro pela Jéssica, pela Rosa, pela Fátima, lá em Abadia,
pela Dona Maria das Graças, pelo Seu Clemente, pelo Divino e pela Eliane da PS Diesel. Eu oro pela Alvanda, pela Vanilda, pela Ilza, pelo Juninho, pela Pastora Valéria, pela Salomé, pela Maria Carolina, pela sua mãe Maria Rita. Eu oro pela Rosângela, pelo Batista, pelo Galdino Júnior, pela Jaqueline, pelo David, pela Almisa, pela Eva Maria, pelo Rogério lá no Ceasa, pela loja Lima Verde da Cristiane, pelo Rafael, que é vendedor de carros, pelo Marcelo, que é corretor, pelo Marcos Antônio Pedrosa, pelo senhor André, pela doutora Talita, pelo Luiz do Empório Brilhante, pelo Empório Ipanema, pelo Haroldo da Casa de Carne Cunha, pelo Assados Martins da Eliene, pela Oficina do Seu Clemente, pelo Polimentozinho do Gaúcho, pela Penha Congelados. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nessa hora eu oro por cada um desses irmãos que tem causas impossíveis diante do Senhor. Eu oro declarando que é liberada a vitória, que é quebrado todo laço, todo impedimento, tudo aquilo que impede a vitória dos teus filhos. Eu oro, Pai, por aqueles que não sabem como orar. Nessa hora de angústia, nessa hora de aflição, eu clamo ao Espírito Santo de Deus, que venha, ó Deus, mover sobre a vida deles, que venha trazer sabedoria, livra eles da falência, livra da miséria, livra da pobreza, livra da necessidade. Eu oro, Pai, declarando provisão. Eu oro declarando, ó Deus, provisão em todas as áreas na sua vida. Que essa vitória seja acelerada. Que eles possam, Pai, testemunhar da sua bondade, da tua graça e do teu favor sobre a sua vida. Eu quero abençoar cada um deles em nome de Jesus. Amém, amém e amém.